E aí, gente, Renaissance aqui. Esse episódio 129 do Renaissance Podcast, é o nosso podcast sobre ciência, e hoje sobre filosofia da matemática, né? Então, é um tema que eu já falei em alguns episódios, né? Principalmente naquela série, né, sobre filosofia da matemática sintética, que é um livro, né? De um cara chamado Zarmello, acho que da Argentina, se não me engano. Algum país latino, né? Mas enfim. E que cita, sei lá, uns 100 teoremas, cita muita coisa, faz muitas relações da matemática e tal. E o ponto aqui é usar três obras, né, que eu li recentemente. Assim, elas um pouco repetem o que eu já li em outras, né, mas que falam exatamente sobre a noção de filosofia da matemática do ponto de vista de Russell e do Kant, né. Eu vou explicar como que funciona, né. Então, três livros básicos são Nomeologia da Matemática, foi editado pela Mir Hartimo, né, tem vários autores, né. Tem o Ratinka, por exemplo, enfim. De Kant até Russell, também são vários autores. É legal porque você vê a opinião de várias pessoas, até pessoas que... Por exemplo, muitos autores são contra o Hitinka em vários pontos. Ele fala que a visão do Gödel era diferente do que aparentemente era dele. E a do próprio Russell e tal. Então é legal que você vê vários pontos. E esse primeiro livro, do Kant até Russell, e o segundo, eles são meio como se fosse um filme um e dois, né? Tipo, sei lá, Harry Potter, a Pedra Filosofal e depois é, a Câmara Secreta, né? Porque literalmente... Na verdade, eu baixei primeiro esse terceiro. Aí esse daqui falou no começo, né? Na verdade, esse daqui é como se fosse o segundo volume, né? O primeiro era esse, eu baixei esse. Eu li primeiro esse, que é menor. Depois li esse segundo, né? E ambos, eles cumprem o papel, né? Que alguns, eu tava lendo um, por exemplo, que eu não tô citando aqui. Eu li quase até a metade e eu vi que era inútil, né? Era tipo... Era um livro da Springer Nature também, né? Como esse daqui. Só que falava bastante sobre... O título tinha a ver, tipo assim, de Peirce até Russell, né? Peirce é um cara importante também na filosofia da matemática. Só que o problema é que era muito fraco, né? Não tinha nenhum rigor. Então, tem que ter sempre a noção de que esse tema, se você não tem nenhum rigor associado aos temas, né? Se você fala o que você quiser, vira inútil, né? Eu, pessoalmente, só creio que esse tema é interessante por conta que ele é importante na lógica transcendental, especialmente para criar algoritmos associados à ética e agência na robótica. Então, esse tema tem aplicações para robótica direta por conta disso, e nos fundamentos da matemática. Mas, enfim. Bom, primeiro ponto que eu queria citar é sobre o que é chamado de apriorismo sintético, né? Então, apriorismo sintético. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui do Kant, né? Sintético. Bom, o exemplo mais claro, por exemplo, é números primos, né? Então, por exemplo, números primos eu tenho 2, eu tenho 3, tenho 5, tenho 7, até infinito e além, ok? Até infinito. O ponto é que o Euclides, né, ele provou que os números primos são infinitos, né? Então, o ponto é que eles são infinitos, mas ao mesmo tempo eu não consigo computar eles, né? Então, eu não tenho como criar por exemplo, crivo de Erastótenes, por exemplo. Crivo de Erastótenes. Ele visava achar números primos. Não é tão eficiente quanto os métodos atuais, mas ele visava, né, exatamente achar números primos. E até um número relativamente alto, né? E o ponto é que como que você prova que tem números primos infinitos? É uma prova abstrata, né? E a matemática, ela é uma linguagem, né? Então, ok. Matemática é uma linguagem. Dado que a matemática é uma linguagem, então nós temos que ter a noção, né, que a prova de que números primos são infinitos, ela depende de uma noção abstrata. Porque os números primos, eles não literalmente existem, humanamente falando.
Mas tecnicamente eles existem, porque você pode computar números primos até certo nível, né? É, então, eu não sei qual que tá agora, né? Mas, por exemplo, eu tenho a função zeta do Riemann, né? Que é associado também a esse tema, né? Então, tem a função zeta de x, vai ter aqui sigma n igual a 1, n elevado a menos x. Então, quando a gente fala da função zeta, tem a ver também com o Euler e tal, é, a gente tá falando sobre uma soma, né? Uma soma de alguma coisa. Nesse caso, é, você tem uma função que tá no que é chamada de hipótese de Riemann, etc, né? E produz uma série de... Vou colocar aqui. Eu não sei falar o nome dele, de Lê, sei lá. É, e você tem um campo de números complexos que vem essa função e tal. A verdade é... O certo é 1 dividido por n s. Pode ser x também, mas eu vou colocar aqui. Aí eu vou pôr aqui s. Então é uma série, né? E o ponto é que quando a gente tá falando sobre uma série que compõe algo infinito, né? Por exemplo, como a conjectura de Goldbar. O que é a conjectura de Goldbar? Goldbar, né? Foi um cara que escreveu pro Euler, né? Uma carta falando sobre essa questão. Também sobre números primos, né? E tem duas versões. Não, na verdade tem três, né? Então, na conjectura de Goldbar, ponto, né? Na versão original, né? É falar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Basicamente diz que, por exemplo, vamos supor que eu tenho dois números pares, eu vou chamar de x e y. Vou gerar números primos, né? Então vamos supor, eu tenho o número 2 mais 4 igual a 6, certo? Não é primo, né? Mas se eu pegar 2 e, por exemplo, vou pegar aqui, ahn, mais 20, né? Então, basicamente a ideia é de que eu posso gerar números primos através, ainda não, né? Através de números pares, né? Então, eu poderia ser, por exemplo, na verdade, o contrário, perdão. Eu posso gerar números primos com números primos. Então, calma aí, o contrário. Então, por exemplo, eu tenho 2. Na verdade, 3 mais 5, por exemplo, igual a 8. Eu tenho ahn, 7 mais 5 igual a 12. Deixa eu ver com 7. 7 mais 7, né? 14. O número primo é um número que tem resto zero quando tem a divisão por ele mesmo ou 1. E, somente nesse caso, né? Então, por exemplo, 3 dividido por 3. Faz 1 vezes 3 vai dar 3. Resto zero. E assim sucessivamente, né? Enfim, posso dividir por 1 também vai ter esse resto zero. Então, o ponto é que os números primos, né? Eles são infinitos. E a questão é, será que eu posso produzir... Agora tá certo, né? Pela soma de números, dois números primos, né? Chamar de P1 e P2. Todos os números pares, ad infinitum, né? Porque existem infinitos números pares. Literalmente existem. Só que a questão é, eu posso gerar eles infinitamente dessa forma, né? Todos os números pares, né? Ad infinitum. E tem outra versão que é para gerar números ímpares, né? Que aí você tem três números primos, né? Então, tem o P1, P2 e P3. Só que aí você gera números ímpares, né?
Então, vamos lá, deixa eu pegar um aqui. 3 mais 5 vai dar 8. Aí mais 3 vai ser 8 mais 3 e vai dar igual a 11. Caso. Tô fazendo de cor, tá? Mas enfim, cabeça. Mas o ponto é que gerar números ímpares, né? A questão é, todos os números ímpares podem ser gerados pela soma de 3 números primos? Não sei. Então posso fazer outra aqui, vamos supor. 5 mais 5. Pode repetir, tá? Mais 3 vai dar 13. Também é um número ímpar. E aí, no caso, você vai gerando todos. Aí, obviamente, você não tem como fazer na mão, né? Você pode fazer uma soma desses números primos, né? Soma do produto de números primos até esse daqui, mas o ponto é que você tem que provar que isso gera infinito, né? Então você tem a conjectura forte de Goldbach, tem a fraca, chamada de Strong, weak. Só que as relações de prova disso são bem mais complexas, obviamente. Aqui eu só tô dizendo literalmente o básico, como a ideia funciona. Mas o ponto é que essa conjectura, ela não foi provada ainda, né? Por que não foi provada, né? Porque ninguém provou. Ninguém. Só que para provar, você tem que usar linguagem, né? Você tem que demonstrar isso. Só que a gente vai para a questão do que é chamado de possibilidade e actualidade na matemática. Do Hartmann, né? Possibilidade e actualidade, né? Porque a conjectura estando correta, ela é possível, que é possível de fato mas ela estando correta, simultaneamente, essas duas coisas existem, né? A possibilidade e a actualidade. Alguns filósofos da matemática podem dizer que a possibilidade existe, ela está correta, mas não a atualidade, né? Ela só. A atualidade só existe quando é provado. Quando algum ser humano no mundo provar, aí de fato ela literalmente vai existir. No platonismo que eu vou falar sobre, ela existe, ela sempre existiu. E aí você pode ser predicado em Deus, ou ela sempre existiu, se você for ateu, né, mesmo em Deus, você crê que, por obviedade, por exemplo, números primos sempre existiram, mesmo o ser humano não pensasse nisso. E, obviamente, é um fato, né? É um fato autoevidente, em refutação, que os números primos sempre existiram. E o que Euclides fez, né? Provavelmente ele pegou o resultado de outra pessoa também. Muitos dizem que o Euclides ele não provou, ele pegou mais ele compilou, na verdade, os resultados que já foram encontrados até então, né? Mas no livro Elementos, né? Elementos de Euclides, mas o ponto é que eu já li em live esse livro, não terminei. Não li todas as proposições, nem entendi todas, mas enfim. O ponto é que nesse livro você tem o teorema de Pitágoras, você tem a infinitude de números primos, você tem muita coisa. É, você tem algoritmos como o menor divisor comum, você tem ali já, aprende na escola hoje em dia, né? Mas enfim. Só que naquela época não era álgebra, né? Ela, geometricamente. Mas o ponto é que a possibilidade e a actualidade elas são simultâneas. Esse é o ponto. E a conjectura de Goldbach basicamente é isso. Me confundi no começo porque eu inverti a ordem, né? Mas então, aí a gente vai para o que é chamado de idealismo transcendental, né? Idealismo transcendental de Kant. Qual que é essa noção aqui? Basicamente, ele vai dizer, né, o autor, né? Kant pensou que ele poderia reconciliar o realismo empírico com o seu idealismo transcendental. Kant não era o que nós pensamos em relação à visão do que é chamado de realismo, né? Matemático ou platonismo, né? Ele era de fato crítico do platonismo no geral, pelo menos é o que o autor diz. Para Kant não haveria uma pergunta ou uma questão de reconciliar o platonismo matemático com o idealismo transcendental. Então, eu vou colocar aqui, né? É, platonismo, né?
Pode ser chamado de platonismo racionalista também. Qual que é essa ideia? Tem a ver com a teoria das formas. Basicamente, por exemplo, eu falei dos números primos, ou a prova da conjectura de Goldbach, ou a função zeta do Riemann, não importa. A questão é que os números primos, eles sempre foram infinitos. Mesmo que ninguém pensasse sobre isso. O ato de você pensar nisso não muda o fato e não nos diz nada além do fato do que já era óbvio, né? Então, é, então é a noção de que, por exemplo, posso falar que existe um conjunto que representa todas as ideias na matemática, né? Eu vou chamar de X. Então aqui desse conjunto tem todas as ideias da matemática. Aí tem as áreas, né? Tem a matemática aplicada, tem matemática pura, você tem. Isso aqui é só uma representação, né? Você tem. E essas áreas elas se interpolam, né? Você tem a teoria dos conjuntos, aí você tem aplicações da matemática na física. Enfim, você tem dentro desse conjunto, né? X, vou chamar de X grande, né? Você vai ter vários elementos, né? Cada elemento significa uma coisa, um é matemática aplicada, o outro é teoria dos conjuntos. Tem várias áreas da matemática possíveis, até que não foram encontradas ainda. Você tem topologia, você tem measure theory, teoria das categorias. Assim, o conjunto de funções possíveis, né? Então, no mundo completo das funções, que eu vou chamar de W todo, eu tenho N possibilidades, né? Eu tenho N, existem, né? É, N proposições possíveis que são válidas, né? Então, dentro de W existem N proposições possíveis que são válidas. Elas são verdadeiras e falsas, né? Tem verdadeiras e falsas. Você pode falar coisas falsas e verdadeiras usando o formalismo matemático. O teorema de Gödel também fala sobre isso. Então, dentro do conjunto de todas as funções possíveis, tem aquelas que são erradas, mas eu posso dizer que aquelas que são autoevidentes, estão corretas, elas são diferentes das que estão incorretas, né? Mas elas estão em W também. Então, em W, eu tenho uma diferença que existem a negação. Eu vou colocar negações de. Não pode colocar negação, não, né? Eu vou chamar só de Z, né? Eu vou chamar de Z. Z são proposições que são ilógicas e contraditórias, né? Então, vamos por contradição. Obviamente, no intuicionismo matemático, você não precisa da lei da não contradição. Mas nesse caso, vamos supor que a gente assuma a lei do meu excluído e tal. É, por exemplo, nessa contradição eu tenho o paradoxo de Russell, eu tenho o paradoxo do mentiroso, eu tenho outros paradoxos, né, que encaixam nesse contexto. Né? Tenho o paradoxo de Epimênides. Então, a lista de paradoxos é infinita também. E paradoxos válidos. Então, o número de proposições é infinito, literalmente, né? Obviamente, você não vai conseguir realizar essas proposições infinitamente. Eu já falei, tem algoritmos, por exemplo, que se baseiam no comportamento de abelhas. É o Bee Colony. Tem o se baseia no comportamento de pássaros, né? É Levi Flight, né? Tem algoritmos de swarm, né? Comportamento de conjuntos de insetos ao mesmo tempo, que é aplicável para robótica. Então, o conjunto de algoritmos possíveis é infinito, também de proposições. Só que, obviamente, tem proposições que são falsas, né? Então, alguém pode dizer algo que não é verdade. Que nem contradição. Tem uma diferença entre contradição e algo que é, tipo, literalmente falso na matemática. Né? Mas o ponto é que o platonismo racionalista diz que essas proposições sempre existiram. No platonismo, posso dizer, monoteísta, né? Seria que tudo é predicado em Deus. Então, a visão de Leibniz, por exemplo. Leibniz, é assim? Acho que eu escrevi errado, né? Mas, deixa eu arrumar aqui. Né? Basicamente, ele cria, né? E os autores citam ele também. Gödel também cita ele bastante.
num platonismo monoteísta, né? Um platonismo. Não, esse termo não é usado, tá? Por eles, mas é o termo que deveria ser usado. Monoteísta. Ele é teísta porque assume um ser divino, e é mono porque, no caso, Leibniz assumia um só, né? Porque ele era protestante. E no quesito de platonismo, é só pegar o termo porque é conveniente, da teoria das formas. Então, basicamente, na mente de um ser de Deus, né? Você tem todos os elementos da matemática infinitamente, né? Sempre conhecia pi desde, eternamente, conhecia é, todos os processos da teoria dos conjuntos e até os que não foram desenvolvidos ainda, da teoria das categorias, mesmo que originalmente talvez não, esses nomes não fossem associados a isso, né? Provavelmente o ser humano inventa, né? Nome para coisas, ele inventa ideias e tal. Mas essas ideias também eram conhecidas anteriormente, né? Por onisciência divina. Então, basicamente, ele é diferente do racionalista, porque é um platonismo realista, né? Ou idealista, no caso, né? Ou racionalista, não importa. Ele não assume isso, né? Ele pode ser. Ele é diferente, né? Esses dois não são iguais. Então, alguém pode ser ateu e crer num tipo de platonismo. E é possível. Confunde a mente, porque não tem muita lógica, né? Porque como algo existe sem existir ao mesmo tempo na mente de ninguém, né? Então, tecnicamente não existe. Nesse sentido, a matemática é criada e ela é descoberta pelo ser humano. Ela é criada pelo ser humano, né? Ela passa a existir quando você inventa. Então, o cálculo, ele passou a existir desde que houve uma pessoa que inventou. Então, no caso é o Leibniz e o é, Newton, né? Isaac Newton. Então, nesse caso é o matemático realista, né? Um- O realismo matemático, ele diz que tem noções, objetos matemáticos abstratos que são dependentes da mente, mas não necessariamente na mente de um ser divino. Então, é o realismo, né? Também posso colocar realismo platônico, né? Ou matemático, ou realismo matemático. O idealismo matemático ele é contrário ao realismo, tá? Ele diz que objetos matemáticos podem ser dependentes de mente, da mente de pessoas, né? Mas é, não da mesma forma, né? Então, o jeito que ele fala sobre isso é diferente. Essa é a ideia, né? Tem o que é chamado também, que eu vou colocar aqui, de platonismo constituído, né? Lá, por sinal, tem um curso no canal só sobre filosofia platônica. Constituído, que é um tipo de platonismo que é associado ao idealismo transcendental. É, nós olhamos para a. Estou citando aqui o autor aqui, tá? Um dos autores dos livros citados. Nós temos um tipo de ego transcendental com origem na mente humana, né? Então você tem é, origem na mente, né? Na mente humana em geral. É, quando a ideia nasce na mente humana, por exemplo, de números primos infinitos, cálculo de qualquer coisa, topologia, então ela é criada, né? Então é uma visão em Rê, né? Você tem a versão em Rê, que é uma versão meio que aristotélica, né? Então é criado quando nós cremos, não, quando nós é, descobrimos, né? E é contrário ao que chama de anti-REM, ou anti-Rê, né? Antes da realidade, tá? Que é a versão platônica, teoria das ideias, né? Que sempre existiu, né? Então os objetos matemáticos, todos que já forem descobertos pelo homem já existiam. Aí a diferença, né? Se você acredita nisso não ser divino ou não, mas esse é o ponto, né? Aí você tem o que é chamado também de axioma da escolha, né? Que entra nisso, né? Então, axioma. Vamos supor que eu tenha.
um set de caixas, né? Então, caixa um, caixa 2, caixa 3, até N caixas, né? Eu tenho infinitas caixas possíveis. E essas caixas podem representar números naturais, podem representar números irracionais, números reais, não importa. Essas caixas contêm objetos matemáticos. Podem ter aritmética, pode ter mais, menos, vezes, divisão. Pode ser um anel, pode ser finito, tá? Não precisa ser. Infinito. Nesse caso tem que ser infinito, né? Nesse caso eu quero que seja infinito. Então o anel é infinito, pode ter números reais, racionais, não importa. Números inteiros, no geral. O ponto é que, vamos supor que eu escondo um tesouro em uma das caixas, ou num conjunto de caixas. Tem como fazer um algoritmo para encontrar elas? Eu posso dizer que a identidade dessas caixas é igual em todos os momentos, por toda a extensão desse anel, né? Então, a questão é, como que eu acho num set infinito um elemento em particular que eu não sei onde está, né? Eu tenho que fazer tipo uma investigação, né? Não quero achar um tesouro, One Piece da vida. Eu não sei onde está, mas está aqui, né? Então eu quero achar um conjunto, ou X, dentro de um conjunto infinito, né? Então vai de 0 até infinito. Eu posso começar por tentativa e erro, né? Eu posso ir para posições randômicas, né? Possíveis, né? Nesse set. Eu posso alternar de forma eficiente, né? Essa randomicidade. Eu posso fazer algoritmos que são rápidos, né? E achar isso. Poderia, por exemplo, ter um gerador, né? Vai um pouco para Guns inteligente artificial. Um gerador de posições, entre aspas, randômicas e um sistema que analisa, né, isso. Ele vai tentar vencer o gerador tentando achar o elemento que foi escondido nesse set. Ele vai tentar usar técnicas para isso, né? Vamos supor que seja um set finito, né? Mas quanto mais esse set aumenta, mais fica difícil de fazer isso, né? Então, você tem que ter a questão, esse set é igual até infinito e além ou não? Como o sistema topológico, né? Ele, por exemplo, ele é continuamente diferenciável infinitamente, uma hora para, né? Ou, por exemplo, tem um teorema, né? Que é o teorema eles citam isso daqui, né? Tishnov, eu não conhecia. Diz basicamente que você tem um produto de espaço compacto na topologia, e somente se toda a coordenada de espaço é compacta em todo o sistema topológico, né? Então, vou pegar a anotação aqui que eu peguei na internet. Rapidamente, você tem um produto aqui, nesse espaço topológico, ionésimos elementos dentro de um conjunto. E aí você tem xi, que basicamente vai ser é, as coordenadas, né? Do espaço compacto. E aqui a gente quer saber se esse sistema ele é compacto em toda a extensão desse sistema topológico. E se ele for infinito, né? Como você faz? Então, ou mesmo se ele for muito grande, né? Então, essa é uma ideia, né? E tem várias formas de resolver esse problema, né? Coisas que eles citam, né? Eu não sabia, por exemplo, eu não sei como funciona, tá? Eu só ouvi sendo citado e guardei, né? Ultrafiltro, né? Eu não sei exatamente como funciona esse negócio de ultrafiltro, que é usado nesse contexto. É, é o chamado de teorema de ultrafiltro de Tarski, né? É um cara também da lógica. Então, basicamente é isso, né? Você tem. é, Como que você representa essa ideia, né? De coordenadas num sistema topológico ad infinito, né? Eles também citam o que chamam de teorema do ideal máximo, né? Na álgebra abstrata, né? Também tem a ver com o teorema, o axioma da escolha. Perdão, é o axioma da escolha. É o maximal ideal theorem. Teorema do máximo ideal. Vai falar sobre anéis, né? Não triviais, contendo um máximo ideal, né? Nesse sistema, né? Então você tem o ideal M de um anel. Um anel você pode. Basicamente você pode ter um anel finito, infinito. Um anel é um conjunto de coisas, né? Um conjunto de objetos, por exemplo.
Pode ser um anel que contém números. Vou aqui a setinha. Números irracionais. Então eu tô dizendo que nesse anel, nesse caso vai de 0 até n, né? E vamos supor que n é finito. E ele contém números racionais. Ele tem certas proposições aritméticas e tal. É um, é um, é um sistema, né? Você está pegando um objeto, criando um objeto matemático e definindo o que ele pode fazer ou não. Mais ou menos essa ideia. E nesse caso, você tem o ideal M dentro desse anel. Tal que nenhum ideal próprio estrito contém M, né? Exceto R. Exceto o próprio anel em si, né? Então, eu não sei os detalhes, né? Mas enfim. É um teorema citado que também tem a ver com o axioma da escolha, né? Aí você tem a noção que é presente em todo processo aqui, somente no intuicionismo matemático, né? Que é a noção de ser contra o princípio. Acho que eu vou para outra página. Princípio do meio excluído. O que para alguns poderia ser terrível, né? Porque basicamente está dizendo que tem uma lógica que não tem como regra a lei da contradição, né? Então você tem na lógica mais comum, né? O que é chamado de soluções apofânticas. Apo... Acho que em português é assim, apofântico. E essa é a ideia de verdadeiro ou falso. Eu já falei na outra aula também. Então, verdadeiro ou falso, tem nas tabelas de verdade e tal. Todas as estruturas da lógica que vem para hardware, e, no fim, para algoritmos e tal, ela vem dessa estrutura apofântica, né? Você tem verdadeiro ou falso, tem as portas lógicas, e é só isso, né? Só que no intuicionismo matemático, você tiraria essa lei, porque basicamente todas as linguagens de programação, elas têm a ver com teoria dos tipos, né? Type theory. Tem origem no Russell, né? E no Whitehead. Basicamente, você constrói, por exemplo, condicionais para representar uma linguagem, né? Seja C++, Python, etc. Tem condições lógicas, né, para gerar algoritmos. E pelo que é chamado de correspondência Curry-Howard, tem um isomorfismo, né, entre a lógica e equações, né? Eu vou falar equações, mas algoritmos no geral, por exemplo. O algoritmo do menor divisor comum, MDC, que é o GDC, né? Greatest Common Divisor, né? O próprio Euclides prova lá no Elemento, né? Então, o menor divisor comum, ou que a gente aprende na escola, né? E o Greatest Common Divisor, né? Perdão, não é menor, tá? É maior divisor comum. Você tem um algoritmo e você pode converter ele para programação. Mas quando você converte para programação, você está usando um tipo de formatação para uma estrutura lógica. Então, sem lógica, você não tem programação. Não tem nem a criação da linguagem. As condicionais, elas inferem que eu consigo pegar uma equação, como por exemplo o teorema de Pitágoras, então A mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Eu consigo pegar isso e converter para lógica, sendo que, obviamente, para eu converter para lógica, vai ser mais fácil, eu tenho que converter isso daqui para uma tipologia linguística, né? Então tem uma tipologia que vai ter uma semântica, que vai ter uma sintaxe. Então posso, por exemplo, fazer um pseudo código, né? Eu vou declarar a variável ao quadrado, b ao quadrado, perdão, a igual a 1, b igual a 1. Aí eu vou fazer aqui, é, no caso, eu vou pôr aqui x vai ser igual a... é, eu não tenho como... eu posso fazer só elevado a 2, como a gente faz na programação mesmo. Então você pode usar NumPy, né? Mas enfim, eu vou colocar aqui esse papelzinho para fazer ao quadrado, né? Mais b
ao quadrado. No caso, eu tenho que pôr C, né? Faz mais sentido. Então, pôr C vai ser igual a isso. E vou falar pra printar C, né? Então, print C. No caso, o que ele vai printar é o resultado de A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que eu posso dizer que C ao quadrado também. Não posso. Enfim, nesse contexto. É. O ponto é que eu só quis representar que você consegue fazer o pseudocódigo de qualquer coisa na matemática. Contanto que seja computável, tanto que não seja contraditório. Se for contraditório, o Python vai crashar, o C++ vai crashar. Então, quando você faz algo ilógico, o programa crash. Até em jogos isso acontece, né? Tem operações que falham, né? Por erros em cálculo do que está acontecendo ali, né? Que ali é tudo cálculo na memória, o que está acontecendo, computando coisas do que é possível naquele conjunto de elementos presentes no jogo, né? Tava jogando, por exemplo, Metal Gear 5, né? E tem vezes que buga, né, o personagem, né? É, tudo tem a ver com a física e os elementos que são matemáticos, de certa forma, são polígonos na tela, no jogo, né? Mas, enfim. Você tem o intuicionismo de Brouwer, né? E ele é um pouco diferente do Russell, né, em alguns aspectos, né? Você tem o Ritinka falando que Gödel compara a noção de intuição com a percepção de sentidos, né? Então você tem essa noção de que é uma produção mental, né? Também, além também de ser uma do ponto de vista platônico, né? Eterno e imutável, né? A noção de objetos matemáticos. Ele vai falar que o Russell ele continua sendo alguém que gosta do o Ray Strauss, vou colocar aqui o nome dele. O problema é que a maioria dos livros deles estão em alemão, sem tradução. Está se tornando, na minha opinião, obrigatório aprender alemão para estudar esse tema, né? Porque tem muita coisa alemão só em alemão, né? Mas, nesse sentido, ele segue o Strauss, né? É, na noção do desenvolvimento, da, da visão dele de intuicionismo, né? Então, você tem o Strauss, tem o Gödel, você tem Leibniz, tem Peirce, de certa forma. O Peirce é um pouco diferente, bem diferente, né? Tem o Kant, todos envoltos ao redor de um manto platonista, né? Então, ele vai falar, por exemplo, o que são algoritmos, né? Basicamente, eles estabelecem correspondências paralelas rigorosas entre conceitos, julgamentos, cadeias de raciocínio e elementos que permitem esse algoritmo, né? E você representa isso através de sinais, né? Símbolos, objetos, símbolos compostos, operações. Então, é, no, no fim, o que você quer é, representar ideias usando linguística, né? Então, no fim, esses símbolos aqui, eles têm uma proposição semiótica, né? Então, é tudo linguística. A lógica, ela é uma linguagem e a matemática é uma linguagem. Então, os dois são uma linguagem e você tem traduções dessa linguagem uma para outra. Obviamente não é que nem linguagem, vou falar português, francês, etc. Mas eu posso converter lógica e equações para linguagem falada. Eu posso falar é, A ao quadrado é igual a... Perdão, mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Eu posso falar por extenso. Eu posso falar, escrever, né? E eu posso falar. Então, essas duas coisas andam juntas, né? O fato que consegue fazer isso, né? Então, tem um isomorfismo, né? Existem traduções que não são perfeitas, né? Não, é um quase isomorfismo, né? Que nem traduzir de russo para português, né? Vai ter problema. É um quase isomorfismo que preserva a maioria das coisas. Isomorfismo. Preserva a maioria das coisas. E você não perde informação, como o que perde de lógica. E alguns dizem que
A lógica é subordinada à linguagem verbal. Não, não é verdade. Assim como o russo não é subordinado ao português, por exemplo. Entre aspas, analogia, tá? Não é uma correspondência tão boa. Você tem o que é chamado de dilema de Benacerraf, que eu falei também anteriormente. Dilema. Foi proposto em 1973 pelo seu autor, né, Benacerraf, e basicamente fala sobre epistemologia, né? Então você tem é, a, a teoria a teoria platonista versus prática, né? Então você tem o platonismo matemático, que diz que existem objetos matemáticos eternos, como os números primos e tal. E você tem a prática, né? Ok, mas, por exemplo, eu tenho números primos infinitos. Porém, eu nunca provei, tipo assim, eu nunca computei no computador eles infinitamente. Então, como que essa noção de infinitude de números primos é adquirida, né? Do ponto de vista epistemológico, né? Então, qual que é a conexão causal entre eu ser capaz cognitivamente de inferir isso? O que que torna isso uma verdade irrefutável? Então, você tem as ideias transcendentais, né, de coisas que são verdade, números primos infinitos existem, mas eles não são literalmente atingíveis. E, então, eles existem, porque você não pode. Existem teoricamente, mas você não pode computar eles infinitamente. Então, eles literalmente existem ou não? No platonismo realista, você não consegue resolver esse problema, na minha opinião. No platonismo monoteísta, do Leibniz, resolve porque basicamente você diz, eles existem na mente de Deus eternamente. Então, sempre existiram. Agora, se você for ateu, você tem que admitir que eles não existem, literalmente. Porque eles existem apenas teoricamente. Mas, tecnicamente, ao mesmo tempo, como eles existem apenas teoricamente, sem ninguém conhecer eles, de fato, então, meio que confunde a mente, né? Por isso que eu creio que o platonismo monoteísta é o que mais faz sentido sem confundir sua mente. Se você acreditar num apriorismo sintético. Se você acredita num apriorismo sintético, ou a versão monoteísta é a que faz, a que tem mais lógica, né? É, na prática, né? Então, eu creio que é o mais óbvio, né? Então, seguindo, né? A gente não tem noção de autoevidência, né? A priori, que eles vão citar um termo em alemão, que é o Gegenschuten. Não, com certeza eu não falei certo, mas Ge é autoevidência, né? Helen, em, perdão, tá errado. Em Leuschuten. Seria a autoevidência que Russell citando essa noção, né? É, então, é uma lógica a priori, né? Na verdade, é uma citação do Wittgenstein, né? A autoevidência da qual Russell fala tanto pode ser apenas descartada na lógica pela linguagem por si mesma, prevenindo desse erro lógico, né? Então, a lógica a priori consiste nesse fato que nós não podemos pensar logicamente. Eu tava vendo um vídeo ontem, eu vou até citar, né? Tava tendo uma treta do Jorlan e tal, com o Gorgonoid, um monte de cara, com o Jason, Cariani. E uma coisa que acho que o Gorgonoid falou, que o Jorlan tava falando, eu não vou entrar no mérito de nada, né? Tô falando do que eles falaram. É que o que eles estavam falando é ilógico. O que o Jorlan tava falando é ilógico. Não tem sentido. E isso é muito importante, porque caso fosse verdade, né? Eu não tô falando que é. Quando alguém falar algo sem sentido, você consegue identificar isso, né? Você consegue fazer inferência. Isso que é metafísica, na verdade. De Aristóteles, é você tentar achar a verdade com base em ideias que são abstratas, mas que representam algo que existe, né? Então, contradições existem, a gente pode identificar elas, embora elas existem apenas na nossa mente. Então, elas existem, literalmente, né? Ahn, aí o autor coloca algumas listas de coisas aqui, né? Por exemplo, ele fala sobre
ceticismo, né? É, então, é, soluções ceticistas para essa noção, né? Então você tem a rejeição da visão da linguagem natural, requer semântica, interpretação e etc. Você tem a rejeição da semântica de Tarski e a aceitação da semântica multiforme da linguagem natural. Então, o que importa é que a linguagem natural produz a lógica e as equações. Então, sem linguagem nenhuma, você não tem pensamento humano. Então, tu precisas, tu tem que ser capaz, na área de Wernicke, Broca e Geswind, de processar a linguagem. E não só isso, porque essa parte, a relação é entender linguagem e processar a linguagem. Em outras áreas do cérebro que são associadas a outras coisas, associadas de fato a você fazer operações lógicas com o córtex pré-frontal, etc. É uma coisa que acontece no cérebro de forma global, né? Mas o ponto é que você tem noções epistemológicas, né? De tentar entender, ok, números primos existem, mas o que isso significa na prática em relação do ponto de vista epistemológico, né? Nós descobrimos ou nós criamos os números primos? Se não existissem seres humanos, eles existiriam? Basicamente essa ideia, né? Você tem, por exemplo, a rejeição do que é chamado de ontologia abstrata de objetos matemáticos. Essa ontologia seria que, em essência, eles sempre existiram, de forma abstrata. Alguns acreditam que não existe infinito, por exemplo. Então, como você não pode computar o infinito, literalmente, ele não existe. Então, você teria chamado de upper bound computacional possível. Então, acima do que é computável, não existe. O upper bound seria o limite. Então, esse é o limite, vamos supor que o limite computacional do universo seja 2 elevado a 120, ou 2 elevado a 90, né? Como diz o Lloyd, né? Um artigo muito famoso dele sobre o tema. Talvez eu deixe na descrição. E então você tem tudo isso de bits que é o máximo possível do universo para computações. Então, acima desse limite, vamos supor que você usa os melhores algoritmos possíveis para resolver perdão, para resolver computar números primos, ou fatorar números primos. Você tem um upper bound que é o máximo possível computacional. Isso existe. Então tem o máximo possível computacional. E basicamente a ideia aqui é que esse máximo possível ele não é atingível. E obviamente existe o máximo possível que nem todos os computadores do mundo atualmente ou no futuro vão atingir o máximo que o ser humano pode chegar pelo conhecimento que Deus dá a ele, ao ser humano, a nós, né? Onde como nós pedimos. É, que acima disso não existe. Então, se você for um ateu realista, né? É o tipo, né? Um cético, sei lá. Você pode afirmar isso, né? Que acima dessa upper bound não existe nada. Eles são objetos matemáticos inalcançáveis. Agora, o platonista, ele vai dizer que, na verdade, eles literalmente existem e que esse upper bound só descreve algo da matemática aplicada. Então, a matemática aplicada tem um limite computacional, seja em tamanho de transistores em relação a software, a conhecimento humano, engenharia, questões como termodinâmica, como o limite de Landauer, ou abaixo dele, limite da computação reversível, limite de Bremerman, é, que é chamado Solovay Bound. Então você tem vários limites, chamados de no-go theorems na física, né? No-go theorems. E entram, né? Como o teorema da não clonagem, teorema da deleção, teorema da não comunicação. Eu já falei em shorts do canal. Então você tem um limite na matemática aplicada, mas do ponto de vista platonista, monoteísta ou platonismo realista, você tem que esses objetos abstratos sempre existiram. E mesmo que a matemática aplicada não consiga alcançar eles, eles são prováveis. Então posso provar a infinitude dos. Posso provar que a conjectura de Goodbye é correta, né? Que a soma de dois números primos gera números pares. E de três números primos geram ímpares. Eu posso provar isso. Por exemplo, o pequeno teorema de Fermat foi provado. A conjectura de Poincaré foi provada. Que é real. E a conjectura de achismo, né? E conjectura. Perdão, o problema da decisão do Hilbert foi provado que é impossível. Então tem coisas que são impossíveis.
Então, essa upper bound não é só uma upper bound computacional, é uma upper bound do que é possível matematicamente, e vai pro teorema de Gödel, né? Teorema da incompletude de Gödel. Já falei sobre nessas aulas. Basicamente, a ideia de que mesmo se você ter um conjunto axiomático consistente, ele admite inconsistências. Então, ele pode ser consistente, pode ser provado consistente, pode provar a consistência dele, como ele provou a completude da lógica de primeira ordem, porém, pode fazer proposições ilógicas sem errar o formalismo, como o paradoxo de Russell. E os autores falam do Russell comentando o resultado de Gödel, né? Tipo, eu tenho que revisar meu livro, eu não sei muito bem esse resultado de Gödel. Mas o resultado de Gödel não mina o resultado do Russell na princípio matemática do Whitehead. Ele só disse que existem contradições em qualquer sistema axiomático. É isso. Essa é a ideia, né? Tem outras teorias, como, por exemplo, ficcionalismo. Tem pessoa que nem acredita que esses números existem. É um monte de merda que não tem lógica. Pra mim, as únicas que faz sentido é o que entra em anti-rei e em rei. Então, qualquer teoria que entra numa noção aristotélico-platônica de objetos matemáticos. Numa que entra no negócio, tipo, números não existem. É que, mesmo aqueles caras que acreditam que consciência não existe, entra no negócio que não tem muita lógica. E é, tem outras teorias, como, por exemplo, inferencialismo cognitivo, descriptismo referencial. Tem um monte de teoria associado a qual que é a causa da percepção numérica de objeto matemático. E, por exemplo, eu vou colocar aqui, estruturalismo em rebus, né? Em rebus, estruturalismo. Basicamente diz que a existência de caráteres específicos de sistemas matemáticos são necessários dependentes ou determinados pelo mundo material. Então, é um sistema materialista, né? Materialista. Então, ele é construído pelo ser humano. Então, e na realidade, né? Então, não é anti-rei, né? Ele não existiu no ser humano, etc. Ele não sempre existiu. Então, ele é materialista e criado pelo ser humano, né? Então, elas não são literalmente propriedades dessas coisas materiais, mas são ontologicamente não diferenciáveis. Eles não são. Não tem como você, por exemplo, desplugar esses materiais, né? Então, os objetos matemáticos, eles são uniformes, eles são uma coisa só, eles existem, né? Não pode separar eles ontologicamente e tal, mas não pode também tirar eles da epistemologia, mas é criado pelo ser humano. Aí você tem o estruturalismo anti-REM, né? Então você tem a versão anti-REM, que é criada pelo ser humano, descoberta pelo ser humano, né? Mas vai dizer aqui, né? Um sistema que não é nem necessariamente dependente ou determinado pela existência de coisas materiais. Então, você tem o que não é materialista, né? Você tem a versão do estruturalismo, né? Anti-REM, não materialista. Então, não é determinado por causas materiais apenas necessariamente. Alguém pode dizer que o de cima é mais científico, né? Mas nenhum estruturalismo é científico, tá? Estruturalismo, qualquer coisa que adiciona estruturalismo, na minha opinião, ela foge da realidade em relação a coisas como objetos matemáticos, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, é, você tem um versus o outro, né? Basicamente, o In Rebus, né? Defende um estruturalismo matemático que é naturalista, né? Então, posso dizer que esse daqui ele é mais naturalista, é mais cético, né? De certa forma, né? Se a gente puder dizer assim. E o Anti-Rem, ele é uma visão mais platonista, né? Só que nos dois é criado pelo ser humano. É diferente do monoteísta, que assumiu o ser divino, né? Que é a visão do Leibniz. Então, Leibniz, ele era um platonista
como se diz, platonista, monoteísta, e que o monade, que é a estrutura fundamental da matemática, era um ser divino. Então, o monade central seria Deus. Ou o Logos, né? Sei lá. Eu não sei onde eu assento no Logos. Eu não sei onde eu assento no Logos, tá? Mas é aqui, sei lá. A acentuação em grego é um inferno. Acho que nunca. Eu quero entender, né? Deus permite, mas é difícil. Depois muda a situação também conforme o tempo. Declinações, se você for pra Septuaginta, mas enfim. O que importa é que o Logos seria uma ideia de um. Até na filosofia já existia, né? Não foi João o primeiro a usar. No Novo Testamento já era um termo que era já conhecido séculos antes de Cristo, né? Mas é a ideia de um. Algo fundamental. Não algo, alguém fundamental, né? Ser pensante fundamental. Então seria monade fundamental. Até mesmo monade esquisita, mas eu estou usando porque o Leibniz usa, né? Mas eu acreditava que tem um ser divino, até o Descartes também acreditava, que é perfeito, e nele estariam todos os objetos matemáticos. Por onisciência, né? Então a onisciência gera essa ideia na prática, né? Então, o autor também cita o que é chamado de estruturalismo kantiano, né? Então, um monte de estruturalismo, né? Estruturalismo kantiano. O que é esse negócio, né? Qual que é essa versão aqui? Ele não é redutivo e é uma versão anti-REM. Então ele é anti-REM, então ele sempre existiu no caso, né? Não necessariamente precisa assumir a existência de ser divino. E é uma versão do estruturalismo matemático, né? Baseado em, de certa forma, em estruturas formais abstratas, né? De espaço e tempo, que é uma coisa que Kant falava também. Espaço topológico, né? A topologia. Tempo, que nesse caso você tem que ir para a física, tá? E na matemática não tem a noção de tempo, tá? Para física. Tu pode usar matemática para representar tempo, né? Por exemplo, você faz a derivada temporal de x, mas o tempo não existe na matemática, do ponto de vista ontológico, né? Então, tempo na física, enfim. Então, basicamente é isso, né? E existe, né? Então, números primos infinitos existem, sempre existiram. E, eventualmente, o ser humano descobre, né? Basicamente essa ideia. Então, se, por exemplo, você tem o apriorismo sintético de Peano, né? Então, sentenças que representam as proposições de Peano, por exemplo, zero é um número, o sucessor de qualquer número é um número, né? Então, eu tenho é, x i mais um é um número, eu tenho n elementos, vamos supor que x e número são números naturais. Então, por exemplo, um, eu vou ter sempre outro posteriormente, de forma ionésima, perdão. Então, vamos supor que 1 é igual a. Começa igual a 1. No caso, vai ser 1 mais 1 igual a 2. I igual a 2 vai ser 1 mais 2 igual a 3. Até n, né? Até isso é igual a n. Até ser 2 elevado a 70, né? Então vai ser 1 mais 2 elevado a 70. Que vai ser o valor, né? Que obviamente eu não sei de cor. Então tem sempre sucessões de números. Nenhum número tem o mesmo sucessor. Então, vamos pegar aqui. Acho que é assim, né? Isso aqui não é um sinal de menor, tá? Eu acho que é assim, cara. É assim, ó. É esse símbolo aqui. Que basicamente diz que é de antecedente, né? Então tem valores antecedentes. Então, por exemplo, vamos supor que x começa até zero. Na verdade, é certo eu colocar assim. Então eu tenho. Eu tenho antecedentes infindos, né? De x.
colocar XI aqui. Só que eles não se repetem, né? Então, eles não se repetem. Então, tem outros axiomas do piano. O livro original do piano tem vários axiomas. Muito mais do que 5 que tá aqui, né? Mas aqui são os principais, são 5. E também vai falar, né? Zero não é um sucessor de qualquer número. E qualquer propriedade que pertence ao zero também pertence ao sucessor e tal. Aí você tem a questão de. Tem um plano cartesiano, por exemplo. Também é uma noção abstrata, né? Ela não existe. É uma noção abstrata, criação humana. Você tem a sucessão de números e a representação deles. Tudo isso é sintético a priori, ou seja, sempre existiu. Esses axiomas são auto-evidentes. É como se em matemática você tivesse todos os objetos possíveis, que já simultaneamente existem ao mesmo tempo, que é o que o Hartmann diz, né? Então, a simultaneidade da existência deles e possibilidade. Você pode discordar dele, tá? Eu estou definindo aqui o apriorismo sintético. Então, o livro dele fala isso, né? Possibilidade e atualidade. Basicamente, eles sempre existiram, sempre vão existir, basicamente, essa ideia. Isso é muito importante, porque toda essa base fundamental da matemática, tu precisa dela para criar uma lógica transcendental correta. Então, se você não tem isso, você não tem a aplicação disso para ética e agência na robótica, né? Você cria modelos algoritmos que simulam, não de forma perfeita pelo teorema de Rosen, mas simulam a cognição a ser aplicada para a robótica, usando outro tipo de lógica. Eu criei outro tipo de linguagem, né? Então eu creio que poderia, com lógica transcendental, poderia ter. Então, com lógica transcendental, você poderia criar outra forma de linguagem também, linguagem tipo Python da vida. Outra forma de hardware também, portas lógicas e tal, usando não zeros e uns, linguagem binária, né? Mas uma linguagem que representa não os opostos, né? Mas representar a informação de forma diferente. Eu não sei como, tá? Eu não sei necessariamente se precisaria ser diferente, zero e um. Acho que faz mais sentido esses zeros e uns. Mas eu não sei se um intuicionismo matemático permitiria que não fosse apenas zeros e uns. Eu não sei exatamente. A informação mais básica seria apenas binária, né? Vai para algo que não foi visto ainda. Até não faz sentido. Vamos supor que fosse binária. Você consegue fazer lógica transcendental apenas de forma binária. Obviamente deve ser possível. E aí você tem um sistema lógico que vai criar uma linguagem diferente também. Uma tipologia diferente. Talvez num hardware diferente. Que vai gerar uma possibilidade de criar funções de probabilidade diferentes. E no fim vai conseguir gerar um software, caso uma linguagem, né? Que vai gerar um software que representa melhor a cognição humana, que consegue fazer inferências probabilísticas em números reais ou números surreais de forma mais assertiva, porque tudo se resume a problemas de probabilidade, né? Então você tem uma teoria da probabilidade que coloca amarras na robótica cognitiva, né? Quais são as amarras? Números reais. Você tem funções semicomputáveis, o espaço probabilístico é muito amplo da cognição humana, do comportamento humano. E aí você não tem um sistema que consegue realmente ter uma inferência probabilística nível ser humano. O ser humano só simplesmente. Tem a hipótese do cérebro bayesiano, né? Que o cérebro é só um sistema de inferência probabilística. Se essa hipótese estiver correta, quais são essas inferências probabilísticas e como efetuar elas, né? Se elas necessitam de números surreais para computar, então é incomputável. O cérebro é incomputável. Se for possível computar elas usando números reais ou não, você vencer, por exemplo, o teorema da convergência de Lebesgue, né? Deixa eu colocar aqui. Lebesgue convergence. Que gera retorno diminuintes, né? Em reinforcement learning, né? Então, basicamente, tem reinforcement learning que usa maximização de recompensas. Você tem uma função de valor que quer maximizar uma função de probabilidade. Normalmente é assim, né? Esqueci se... Os símbolos eu esqueci mais ou menos. Você
quer maximizar no ambiente X. Então aqui o ambiente, uma função de probabilidade de uma policy, que é a sua função que vai melhorar suas ações, em relação a recompensas que são dadas nesse sistema, né? E o ponto é que eventualmente você tem retornos diminuintes, né? Então o, o robô alucina, né? O sistema robótico, a gente alucina, e ele começa a dar recompensas para coisas inúteis. O ponto é que a ideia da lógica transcendental é criar uma lógica que lide com esse problema. E até agora não foi criado, né? E até cita tem um autor também que cita o Stanislaw Ulam, né, que vai dizer: o tempo chegou para enriquecer a lógica formal adicionando outras noções fundamentais. O Stanislaw Ulam, que participou lá do projeto Los Alamos, por exemplo. Stanislaw Ulam. É assim? Também do algoritmo de Monte Carlo. Muito bom em combinatória. Tem um filme dele, por sinal, né? Aventuras de um Matemático. Depois eles vão pra teoria de Gestalt, né? Eu não concordo muito na psicologia. E aí eles criam o autor cria uma, tipo, uma lógica. Aqui a gente só terminou o primeiro livro, tá? Até aqui a gente só falou do que o primeiro livro fala. Foi editado pela Mirja Hartima. Eu não falei desses livros aqui ainda. Então eu vou separar isso daqui em mais partes, né? Porque eu acho que já tá bom. Mas qual que é o ponto central aqui de coisas que a gente falou diferente nessa aula e não falou nas outras, né? É que você tem diversos problemas da filosofia. Em Kant, em Gödel, em Leibniz, etc. São importantes para criar uma lógica transcendental e uma lógica diferente, que vai criar uma linguagem de programação diferente, para permitir robótica cognitiva. E talvez esse seja o caminho para robótica cognitiva, né? Então talvez reinforcement learning não seja o caminho para robótica cognitiva. Também seja o caminho para robótica cognitiva do ponto de vista mecanista, né? Então, se controlar os braços do robô, etc. Inferência e tudo. Mas como tudo se resume ao teorema de Rosen, né? Tudo que a gente está falando se resume ao teorema de Rosen. O cérebro é computado por uma máquina de Turing universal? Sim ou não? Caso não, lascou. Não é computável. Isso é muito importante, porque para que você vai investir por exemplo, num projeto do governo ou de uma indústria privada de robótica para gerar algo que é impossível? Vai ficar só num hype que nunca chega. Então, você tem que metamatematicamente definir quais são os limites da matemática para gerar a cognição humana e falar, ó, o limite é até aqui. Até aqui não passa. Não passa de um limite que é menor que o ser humano em relação à consciência em si. Nunca é consciente, vamos supor. Então ninguém vai ficar esperando uma máquina consciente. Ou seja, a expectativa do investimento nunca vai ser acima da realidade. Porque se for impossível. Por exemplo, vamos supor que alguém quer investir bilhões de dólares para resolver o problema, o 10º problema de Hilbert. Que não tem solução. Então você não vai gastar dinheiro e recursos em algo que não tem solução. E não é possível matematicamente no computador. Se não é possível, você não vai investir. Então, essa teoria toda tem a ver com tentar provar que uma AGI é possível. Se não, qual é o limite? Até onde a robótica chega do ponto de vista cognitivo. E um sistema que realmente aprende. Né? Uma Gödel Machine da vida. Até que ponto uma Gödel Machine do time de Hubbard é possível? Máquina que se auto-replica. Você vai para, por exemplo, celular autômata, né? Do ponto de vista virtual. Máquinas que auto se replicam, né? Que o ser humano faz isso, biologicamente. Então, no fim, é sempre o ser humano tentando perseguir o que Deus já criou facilmente, porque não conseguindo fazer nem menos da metade, né? Mas o ponto é que, por exemplo, a teoria de celular autômata do Von Neumann é uma boa teoria. Tem pessoas que falavam que era uma idiotice e tal. Mas você leu as palestras do Von Neumann, que é um livro, né? Do celular autômata, né? Tem a parte que ele vai falar que seria a ideia de reconstruir o corpo humano virtualmente. E a ideia, por exemplo, seria, sei lá, testar vacinas. Aqui é a minha, né? Testar vacinas virtualmente, né? Então você não testa a vacina no segundo. Testa a vacina virtualmente numa modelagem genética, populacional válida.
porque você testar coisas, medicamentos e coisas do tipo, numa população diferente em outra, né? Ah, deu resultado em 20 mil pessoas, no estudo de placebo, na Suécia. Todo randomizado, bonitinho. Tá bom, mas o perfil genético, lipídico, sei lá, de um monte de coisa da Suécia, né? É diferente dos Estados Unidos, do México, do Japão. E isso muda, né? Ah, muda muito, cara. Então, o que funciona em uma população não funciona em outra. Até os problemas de, por exemplo, visão computacional para detectar câncer, etc. Funciona às vezes numa população e não em outra. Eu lembro de um curso sobre esse tema no Coursera, né? Da Deep Learning AI. Que o professor falou, né? O problema da inteligência artificial na medicina é que às vezes você resolve o problema para uma dada população e na outra você não resolve. Então você não tem uma solução universal para um problema sempre em relação à visão computacional para, por exemplo, câncer de pele, né? Pra você ver tem um sistema de detecção com um falso positivo nulo, né? Tipo, não tem falso positivo. Perfeito. Perfeição não tem, porque essa função de maximização é impossível, tá? Computacionalmente impossível. Isso daí já é provado, isso é óbvio, na verdade. Então, probabilisticamente, como o espaço probabilístico é muito amplo, e porque seu sistema não é onisciente, mesmo que o sistema de probabilidade fosse perfeito, cara, a falta de informação, ela dá ao sistema margem de erro, né? Então, numa AXI, você tem a questão de histórico, né? Você tem o HT mais um, que são observáveis, tem recompensas. Eu já expliquei isso em outras aulas, né? Você tem estados, ações, tem os históricos, né? Isso é um sistema limitado, né? O tanto de informação que o sistema coletou ao longo do tempo, né? Seja virtual ou robótico, é limitado. Por ser limitado, ele não é onisciente. Por não ser onisciente, ele vai cometer erros. E esses erros vão ser, às vezes, catastróficos em alguns momentos. Então, um ponto de vista, que a melhor máquina possível, o melhor sistema de IA possível, ele sempre vai ser ineficiente em relação à maximização das suas funções. E, na minha opinião, sempre inferior ao ser humano. Sempre inferior. Enfim, basicamente era isso. Essa é a parte um. A parte 2 eu faço, se Deus permitir, amanhã. E, ou depois de amanhã. E é isso, né? Então, a gente vai avançando aqui mais na filosofia da matemática.